Olá, pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo aí todos os domingos para acompanhar o nosso Domingão do Carlão. Hoje a gente vai gravar um Domingão especialíssimo. Antes de apresentar aqui meu convidado, eu quero, porém, agradecer os nossos patrocinadores, agradecer especialmente ao pessoal da Employer. Aos domingos eu realmente visto a camisa da Employer. A Employer, que é uma empresa focada no trabalho temporário, e de trabalho temporário em trabalho temporário, muita gente ganha a vida fazendo esse tipo de trabalho tão importante para o nosso agronegócio, especialmente porque nas épocas de colheita, nas épocas de plantio, sempre há necessidade de mais pessoas. Então, a Employer tem um papel muito importante nisso. Agradecer também ao pessoal do Bradesco, agradecer Clube Agro, enfim, agradecer todos os nossos apoiadores, a plataforma Agro Revenda. Muito obrigado por vocês todos acompanharem o nosso trabalho e por vocês todos permitirem que a gente possa levar a voz do campo a todos vocês. Bom, aqui do meu lado hoje, o Sérgio Bortoloso. O Sérgio Bortoloso é o seguinte, ele... origem de italianos, tem uma história bacana, uma história de vida dentro do agronegócio e atualmente acabou de ser eleito e já está em pleno mandato como presidente da Sociedade Rural Brasileira. Aliás, a sede da Sociedade Rural Brasileira é onde eu estou gravando esse programa para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir essa história toda dele aqui. Sérgio, obrigado por você nos receber aqui praticamente há uma semana, um pouco mais aí da sua eleição, viu? Olha, eu é que agradeço, viu, Carlão? Eu tenho, você sabe, uma admiração enorme pelo seu trabalho. Eu acho que você presta um grande serviço para o agro brasileiro. Isso é um prazer estar aqui com você, um prazer estar com a sua equipe e também estar conversando hoje com o seu telespectador aí. Maravilha. Ô Sérgio, e como é praxe aqui do nosso programa, a gente nunca começa o nosso programa, eu falo assim, nosso programa nunca é com o pé no peito já, assim, entendeu? Eu queria que você começasse falando um pouquinho de valores, falando qual é a história, qual foi o berço que você nasceu, aonde foi que você brincou quando era criança, me conta, vamos começar daí. Bem, Carlão, a minha família é uma família o meu avô era imigrante, italiano, e eu fui criado basicamente na fazenda Santa Terezinha, aí perto de Araraquara. E foi uma infância, como toda criança, criada na fazenda. Meu pai era um agricultor muito esforçado, muito competente. Ele era filho de imigrantes, ele tinha, de certa forma, até uma dificuldade com relação a isso. A minha mãe era professora, e a minha mãe veio de uma família já bem mais estruturada. E quando eles se casaram, eles tiveram um início da vida um pouco difícil e tal, como todo início de vida. Mas nós, como eu disse, eu morei na fazenda, depois fomos para a cidade para estudar, mudamos para Araraquara. Aí em Araraquara nós começamos a fazer os cursos, eu acabei optando pela área da medicina, o meu irmão mais velho. Naquela época era assim, né? O pai escolhia. Então, o meu irmão mais velho, ele ia ser agrônomo para tocar as coisas do pai. Eu ia ser médico, o outro meu irmão ia ser advogado, a minha irmã professora, e o outro mais novo, ele falava que tinha que ser economista, porque sendo economista poderia ter até presidente da República, ele falava. Então, era isso. Então, foi o começo da vida, uma infância, uma família muito bem estruturada. A minha mãe muito religiosa, a minha mãe é uma pessoa de fé, uma pessoa espiritualmente muito completa, e eu fui criado nesse ambiente, um ambiente de muito trabalho, um ambiente de muita luta e também de você, de uma forma que você valorizasse, principalmente os conceitos de moral, os conceitos religiosos e também essa perspectiva, sabe, de crescimento e de um dia conseguir fazer alguma coisa que retribuísse o seu esforço e tudo. Então foi basicamente nisso que nós, criado dessa forma dentro aqui da nossa família. Vocês, o seu pai, você já falou, agricultores, mas seu pai era uma pessoa que, vamos dizer assim, incomodada com o status quo. Ele era uma pessoa
vamos dizer assim, que gostava de ir para frente, ele queria mais. Ele não estava satisfeito de ser um fazendeiro ali em Araraquara, ele achava que tinha que crescer. Tinha sim. Para você ter uma ideia, meu pai, que até hoje é um troféu que a minha mãe guarda, o meu pai, com 17 anos, ele foi o melhor cortador de cana da usina Zanha, em Santa Bárbara do Oeste. A minha mãe era professora, ela vinha de uma família, como eu disse, já bem mais estruturada, mais tradicional, família Piva, Dresde. E ele teve uma dificuldade até na época do casamento deles. Pois é, eu fico imaginando, quer dizer que eu fico imaginando a sua mãe casando com um cortador de cana, como é que é? É isso, ele fazia, naquela época existia aquele carimbo, né? Ele era filho de imigrante, uma pessoa praticamente sem instrução, casar com uma professora de uma família já mais abastada. Então eles tiveram uma dificuldade muito grande nisso. E o meu pai, ele tinha esse espírito tão também de vanguarda, de pegar e fazer e conseguir mais coisas, que ele acabou morrendo novo num acidente, ele e o meu irmão, né, mais velho, que fazia agronomia na época, na Exalc, morreram já procurando novas opções fora do estado de São Paulo. Eles morreram num acidente aéreo em Rondonópolis, e quando ele morreu com 47 anos, ele já deixou para a gente um patrimônio considerável. Então, eu falo, ele foi um herói e tinha uma visão muito grande, que depois, no futuro, a gente acabou seguindo também, né? Ô Sérgio, pode-se dizer, então, que do dia para a noite você acabou tendo que virar um arrimo de família com esse trágico acidente do seu pai, uma coisa que estava completamente fora do seu radar, eu imagino. Sim, estava. Eu estava fazendo medicina e eu tinha 19 anos e os meus irmãos eram bem mais novos, a minha mãe com 42 anos, ou seja, eu tive que ir para a fazenda. Aí eu deixei o curso, fui fazer o curso de administração à noite, até que os meus irmãos foram crescendo e o meu irmão, o Zé Roberto, acabou entrando comigo na lida também novo. Ele com 17 anos já estava trabalhando comigo na fazenda e foi uma mudança drástica. Foi praticamente não foi por opção, foi por necessidade. Mas hoje, para você ter uma ideia, eu não me imagino um médico. Hoje eu tenho um pavor de hospital, do cheiro, de coisa. Eu acho que foi Deus que colocou a gente no lugar certo. Me sinto muito bem como agricultor e a minha família também, né? Mas não foi por uma opção, foi sim a necessidade. Foi um período muito difícil, você faz ideia, muito jovem, né? Muito jovem ainda. O peso da responsabilidade. A minha mãe, uma pessoa muito preparada, sempre nos deixou muito à vontade, sempre nos cobrando os princípios básicos, né? Mas ela sempre nos apoiou em tudo que nós fizemos. Ou seja, foi uma pessoa que praticamente delineou nossos caminhos com um critério. Ela sempre falava, a gente tem que dar raízes, mas a gente tem que dar asa para os filhos também, né? Os filhos precisam voar. E dessa forma que nós fomos criados e nós fomos crescendo com essa visão, né? Como é que nessa época do falecimento do seu pai, você falou que ele já estava em busca de novas áreas aí. Vocês já tinham alguma coisa ou eu estava naquela fase ainda de pesquisar e de ver para onde ia caminhar? Não, o meu pai ele estava bem decidido, tanto que ele estava trocando uma propriedade nossa aqui em Pirajuí por uma área lá no Mato Grosso. Sim. E ele tinha o entendimento que o estado de São Paulo ia ser muito difícil ele conseguir ampliar os negócios dele em São Paulo por causa da concorrência, preço da terra, grandes grupos. Você tem uma ideia, os vizinhos nossos eram grandes grupos aí do setor sucroalcooleiro. Ele falava, é terra cara e você não vai conseguir ampliar seu espaço. E ele já visualizava isso, tanto que em 78 Rondonópolis estava no começo ainda. E ele estava trocando uma fazenda lá em Rondonópolis, a troco de uma área aqui em São Paulo, porque ele tinha essa visão. Ele já estava totalmente definido quanto a isso, levando o meu irmão junto, que era o agrônomo, que seria o agrônomo, né? Então ele já estava, isso já era um conceito já definido para ele, básico. E ele, infelizmente, teve um acidente que acabou interrompendo isso, né? Como é que foi daí? Daí do acidente, eu imagino que teve que ter toda uma reorganização familiar. Aí você, de repente, se viu na frente de todo esse processo? Foi. Aí, como eu falei, o impacto inicial foi grande.
A gente foi se adaptando, quando o Zé Roberto, meu irmão, começou também a me ajudar, aí nós acabamos plantando na nossa área e depois arrendando terras fora de área para continuar plantando algodão para aumentar o nosso negócio. Só que foi naquela época em que o Proálcool acabou tendo um processo inicial e as usinas também começaram a disputar a terra que era disponibilizada para plantar algodão e sim para elas. Então começou a ficar caro para se arrendar a terra. Foi quando nós fizemos a opção também de procurar. Olha, em vez de a gente estar plantando aqui, vamos procurar terras nossas fora para a gente fazer. Foi quando nós acabamos saindo e procurando na área de cerrado, principalmente, que era o que meu pai já tinha, e nós acabamos nos apaixonando pelo cerrado. E entendemos que de fato, foi uma grande opção, e foi mais ou menos isso que acabou acontecendo a partir de 88, né, quando nós visitamos numa dessas nossas viagens, nós acabamos chegando lá em Uruçuí, no sul do Piauí, né, numa região que hoje é o Matopiba. E lá nós começamos a implantar um projeto que hoje, que foi, na verdade, o projeto das nossas vidas, né? Nós conseguimos trabalhar, expandir e hoje são os filhos que tocam aquilo, né? Pois é, eu queria comentar aí, porque esse projeto é um projeto que demandou uma coragem muito grande, né? E aí, porque hoje, talvez do ponto de vista que a gente está hoje, fica mais fácil de falar sobre isso. Hoje, passamos, mas eu aqui não vou falar, cara, eu gosto de detalhe, viu? Então, eu queria saber, é verdade que tem terra lá, vocês compraram terra até por $1, é isso mesmo? É verdade. Esse foi um dos atrativos, né? Nós acabamos comprando terra lá nesse período, onde a gente fazia por $1, o preço de uma cerveja, praticamente, você comprava um hectare de terra, né? E a gente até... Tem até uma brincadeira que vocês fazem, ele falou para mim o seguinte, que se vocês não bebessem tanto, estavam ricos, né? Exatamente, ele falou, se a gente não bebesse tanto, a gente estava rico, mas foi válido, sabe? Nós fomos pioneiros lá na região, né? E existe até um fato curioso, quando nós compramos a primeira área nossa lá, nós vendemos os terrenos em que a gente iria construir as casas. Foi uma confusão danada, porque as nossas esposas, tanto a minha quanto a do Zé Roberto, a Lourdes e a Corina, só ficaram sabendo que a gente tinha vendido os terrenos para comprar a terra lá, quando nós chegamos de volta do Piauí, sabe? Elas ficaram numa felicidade medonha. Eu fico imaginando, hein? Foi aquele dia, porque elas sabiam da realidade, né? Mas vocês foram comprar terra lá, muito bem, mas que jeito, né? Como é que vocês compraram terra lá? Eu falei, nós vendemos nosso terreno, que eu vendi o meu e o Zé vendeu o dele, quer dizer. Ou seja, para ela me falar bom dia, demorou mais 15 dias, tá bom? Mas eu acho que hoje, e depois elas assumiram, perceberam que foi a decisão certa, foram as nossas companheiras, e até hoje, né, nós praticamente não teríamos feito nada, não construímos aquilo sem a participação e a presença, porque elas também deixaram as famílias aqui, né, e foram com a gente para lá, né. Então são as nossas companheiras e as pessoas que, na verdade, nos estimularam a vida toda a fazer o que nós fizemos. Mas tem de fato isso aconteceu. Foi difícil você catar os pedaços depois lá, sabe, Carlão? Mas isso, eu queria que você falasse um pouquinho desse espírito, porque contando essa história hoje, aqui sentado nesse sofá confortável aqui, é engraçado, eu diria. Mas construir toda essa história não foi nada engraçado. Eu queria que você falasse das dificuldades, porque quando vocês foram para lá e compraram essa primeira área, eu imagino que para chegar lá não era fácil, a logística, enfim. Me fala qual que é a estrutura que vocês encontraram lá. Bom, para chegar lá, né, de Araraquara até lá em Uruçuí, era 2.380 quilômetros. A gente ia até Barreiras, na Bahia, que ainda tinha asfalto. De Barreiras para frente eram 850 quilômetros e estrada carroçada, né? A gente passava em cima de 3 balsas, que eram os pontões que se fazia ali, onde você punha a caminhonete em cima da... Você precisava ficar puxando no cabo de aço. E quando nós começamos lá em cima, os primeiros 250 hectares que nós abrimos lá para plantar arroz na primeira época, me lembro que eu e o Zé Roberto, nós
nós matamos com 2 CBTs, eu com um e ele com o outro, sabe? Você pilotando mesmo? Sim, naquela época foi. E nós começamos a fazer um cerrado que não era tão alto, e nós fizemos. Então foi muita dificuldade. Para você ter uma ideia, a gente ficava acampado, né, em cima da serra, fazia aqueles barracos de palha, né? E lá tinha a cozinha, você ia no começo da semana, ficava a semana toda lá. E, inclusive, um desses barracos que a gente fazia lá, nós apelidamos de Maxud Plaza, para você ter uma ideia. Que legal, hein? Olha, lá o nosso Maxud Plaza era aquele, né? E a gente saía, para você ter uma ideia, para a gente tomar banho, de fato, era só uma vez por semana, quando a gente vinha no domingo para a cidade, que domingo para ir na missa, que isso já era uma questão muito importante para nós. No outro dia fazia cedo, ia no Banco do Brasil, comprava as coisas, pagava as contas e voltava, né? Então, por quê? Porque lá em cima, como a água era de pipa e era em cima da chapada, a gente não poderia estar gastando água, porque tinha água para comida e tinha mais gente trabalhando com a gente, então se todo mundo fosse tomar banho, todo mundo ia tomar, não daria, ia para pegar longe. Então, a gente fala, na verdade, nós seguimos aquela tradição de italiano naquela época, de banho só no sábado ou domingo, entendeu? Mas tudo isso foi válido, né, Carlão? Naquela época, eu tinha 30 anos, né, de idade, tinha uma vontade imensa de vencer na vida, o meu irmão também, os filhos pequenos e tal. Foi muito triste por causa da saudade, né, a distância, a gente ia, ficava um mês, depois voltava para cá, a gente ainda tinha fazenda aqui que tinha que tocar, né, como temos até hoje, aqui. Então, foi uma fase difícil, de bastante desafios, mas valeu a pena, sabe? Hoje nós percebemos que nós fizemos uma opção certa, nós tivemos o apoio de muita gente, muitos amigos, da família principalmente. Mas não foi fácil não, viu, Carlão? Você comer comida lá em cima da chapada, dormir num Maxud Plaza, para cortar a barba e tomar banho uma vez por semana só lá, mas valeu a pena, valeu a pena. Espetacular. Você já situamos, então, essa primeira aqui, e eu queria que você me falasse agora como que é a primeira parte que eu falo assim, vocês chegarem lá, mas como é que é hoje? Quem é hoje o grupo? O que vocês plantam lá? Como que foi crescendo? Porque me parece que vocês foram fazendo assim, precisava de um barracão, você fala assim, vamos imaginar uma empresa para fazer o barracão. Precisava de determinada coisa, vocês foram também empreendendo. O sangue empreendedor, você queria ser médico, mas você tem um sangue empreendedor muito grande, né? Quando você chega numa região assim, né, Carlão, você percebe que você tem que fazer tudo, não tinha nada. E a gente vamos plantar soja? Nós fomos lá para plantar arroz de sequeiro. Sabíamos que não ia ser viável. Sim. O arroz servia para você abrir a terra, amansar, mas íamos precisar de calcário. E não tinha o calcário, para você ter uma ideia, ficava a 700 quilômetros, que era para cima ainda lá de Teresina, uma dos moinhos de calcário. Aí nós percebemos que ali perto, no município de Antônio Almeida, tinha jazidas de calcário. Então vamos começar a produzir o nosso calcário. Foi quando foi criada a mineração graúna, onde nós começamos a produzir o calcário tanto para nós quanto para terceiros. Aí, nessa época que nós começamos com o calcário, nós fizemos uma parceria muito forte com a Ceval, onde a gente primeiro recebia. Depois, não tinha armazenagem, não tinha recepção e nem armazenagem de soja. Então, nós montamos a unidade de recepção e armazenagem para atender a nossa soja e quem da Ceval, na época, comprasse ali fora. Então, ficou um ponto de entrega. E, naquela época, a gente fornecia calcário para a Ceval e ela fomentava o plantio de soja, ou seja, ela vendia calcário para quem estava plantando arroz a troco de soja. E isso foi o processo inicial, né? E era tudo assim, peças não tinha, oficina. Foi quando aí nós entramos, na época nós fomos representantes da Valtra, lá por um período. Depois a construção, não tinha pré-moldado, entramos lá com a construtora gigante. Ou seja, na verdade a gente acabou precisando fazendo tudo, né? Lá não tinha nada. E aí depois, aí também o meu irmão, o Hamilton, já se formou. Aí o Hélio, meu cunhado também, que trabalhava para cá, junto com o pai dele, acabou deixando. Foi quando, de fato, nós mudamos para lá com as famílias e começamos a expandir a nossa atividade.
muitas por necessidade. E depois nós fizemos uma parceria com a Ceval, de receber, aí a Ceval foi vendida para a Bunge. A Bunge montou depois o parque industrial dela lá e precisava de alguém que produzisse a matriz energética para o processo industrial e também de recepção. Foi quando nós entramos na área de eucalipto, né? Plantando eucalipto para atender a necessidade energética da Bunge, que tem que ser renovável e tal. Até que isso acontecesse, para você ter uma ideia que ela montasse, o endereço da Bunge lá no Piauí foi lá na fazenda. Ela lá na Piauí 247, que no futuro, depois ela passou a ser chamada Piauí 247, Rodovia Valdemar Bortoloso, que foi uma homenagem que o governo do estado fez pelo pioneirismo nosso lá, que foi dado o nome do meu pai. Então, nesse período, o endereço da Bunge era lá. Tanto que nós temos hoje uma relação muito estreita com a Bunge. E plantamos eucalipto e hoje continuamos, até ela está expandindo a atividade da Bunge lá para a área de biodiesel, esse negócio todo. Nós estamos plantando até mais, aumentando o nosso contrato lá com eles de fornecimento. Então foi assim, ou seja, você ia precisando, ia fazendo, precisava de eucalipto, nós estamos fazendo, estamos acompanhando. Hoje depois acabou se alastrando, nós começamos também com algodão, plantar milho, soja, algodão, além do eucalipto, né? Hoje também com os resíduos e com o subproduto de algodão a gente está trabalhando com confinamento de gado, ou seja, na área da pecuária, utilizando os resíduos de algodão, farelo. Depois nós acabamos nos envolvendo também com a área de como existia uma demanda muito grande por proteína, na área de avicultura, onde também, e consequentemente, com uma fábrica de ração, para poder atender não só a nossa avicultura, como a pecuária também, e também estender. Hoje nós vendemos ração para uma boa parte do Nordeste lá, porque a avicultura do Nordeste também cresceu, e hoje a bacia leiteira do Nordeste também está crescendo. O Nordeste cresce mais do que o Brasil, né, em números reais. Então nós acompanhamos essa fase de desenvolvimento do Nordeste e também fomos ampliando, né, as nossas atividades. E é basicamente isso. Hoje nós passamos com os filhos, depois acabaram entrando, né? Esse até era um tema que eu ia tocar agora, porque para tocar toda essa quantidade de projeto que vocês têm lá, precisava, vamos dizer assim, mesmo sendo através de sucessão, precisa ter, como é que chama? Planejamento, educação, essa turma toda precisa estar muito preparada. Como é que vocês foram construindo? Quando é que você e os seus irmãos perceberam, o seu cunhado e tal, vocês perceberam, falaram, opa, esse trem está ficando grande demais e a gente precisa tomar conta e começar a pensar na sucessão, já que sucessão é um tema crucial dentro do agronegócio, né? A nossa família, isso que eu até acompanhando até o próprio histórico do meu pai, né? Uhum. E ele, na família, ele fala que quando o meu avô, né, veio da Itália, eles moravam em 29 pessoas dentro de uma casa, sabe? Então, foi sempre, italiano sempre é muito unido. Então, quando nós mudamos para lá, a gente fazia tudo junto. Trabalhava junto, jogava bola junto, jogava truco junto, bebia junto, tudo com a família, com os filhos e tudo. E eles acabaram aprendendo a conviver dessa forma. Tanto que todos praticamente fizeram. Você vê que o meu filho é agrônomo, que é o Sérgio Júnior, né? Ele é agrônomo e é administrador, porque eu sou administrador também. E eu sempre falava que eles tinham Caio, Lucas, que são meus sobrinhos, são agrônomos. André, que é o outro meu sobrinho que cuida da parte, é administrador. E o Alexandre, o mais novo agora, ele fez engenharia de produção. Então, quer dizer, eles acabaram se qualificando para a nossa atividade. E foram muito bem preparados, fizeram MBA, com agronomia, quer dizer, também aqui na Fundação Getúlio Vargas. Eles acabaram fazendo um treinamento específico da própria Bunge. A Bunge fez um treinamento para sucessores dos parceiros. Então, eles acompanharam isso. E hoje eles estão cada um numa área, tocando dentro do nosso processo, e eles são bem melhores que nós, né, Carlão? Porque nós...
seja, eles são muito mais preparados. Né? Ah, não tenha dúvida, né? Eu acho que o principal que foi esse bom entendimento, a relação familiar foi um componente, mas hoje eles são muito mais qualificados para tocar a empresa. Por isso que nós temos tempo, né? Hoje até de exercer essa atividade classista que eu faço também, que é uma paixão, uma coisa que eu faço também. Então, ou seja, os filhos hoje é que, na verdade, tocam e gerem os nossos negócios, né? Lógico que nós somos fazendo parte de um conselho, nós é que decidimos, temos as nossas reuniões, mas hoje eles são muito melhores do que a gente para tocar, né? Maravilha, gente do céu, que história linda. Eu acho que nós estamos chegando pertinho de encerrar esse Domingão do Carlão. E aí você deve estar perguntando assim, ué, mas o Sérgio não vai falar da sociedade rural brasileira? Vai sim, gente. Acontece o seguinte, essa história dele é tão bacana que eu decidi dividir em 2 pedaços e até catapultar a nossa audiência aqui do Domingão do Carlão. Então, o Domingão já vai estar, a gente está quase encerrando aqui, mas eu prometo a vocês que a gente vai voltar, sabe quando? Segunda-feira mesmo. Amanhã a gente vai continuar essa história lá no programa Fala Carlão. Então, o Domingão do Carlão chama a audiência para o Fala Carlão e o Fala Carlão faz a audiência do Domingão. Para a gente encerrar aqui essa fase aqui desse seu histórico, eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem um livro, me parece que a sua mãe publicou com o falecimento do seu pai, que a vida continua. Já que a gente vai falar desse tema de como a sua vida continuou na linha aí da defesa classista, enfim, e até culminar com a sua eleição aqui na sociedade rural brasileira, eu queria que você fechasse esse tema falando da importância da sua mãe na sua vida, porque eu acho que assim, as mães elas têm um espaço especial no nosso coração. Eu queria que você falasse sobre isso. Carlão, a minha mãe, na verdade, é a pilastra mestre de toda a nossa estrutura familiar, né? Ela, como eu disse, ela ficou viúva com 42 anos. Ela é uma pessoa que tem uma força espiritual muito grande, ela é muito católica, passou isso para a gente. Ela entende que tudo que acontece com a gente é porque Deus quer que aconteça, senão não aconteceria. Mas ela, quando ela ficou viúva, ela percebeu que existia uma lacuna dentro da literatura até que era para viúvas, né? Porque viúva, ela fala uma coisa assim um pouco... E viúva é muito sinônimo de tristeza, né? Então ela falava, e ela acabou escrevendo um livro que foi E a Vida Continua, o nome do livro, e ela foi são várias edições já foram feitas pelas Edições Paulinas, e esse livro acabou vendendo muito, e com isso ela criou casas de apoio espiritual para viúvas, várias casas aqui em São Paulo, no interior, em Araraquara, em várias regiões onde criava-se casa que chamava-se Casa da Esperança. Então a minha mãe ela é uma batalhadora, ela é uma pessoa que, com relação à nossa família, para você ter uma ideia, hoje ela é referência para nós, para os filhos, para as noras, para o genro, para os netos principalmente, adoram a avó. E ela mora em Araraquara, mora ali na fazenda, e os netos, todos que sempre que vêm, querem estar junto com a avó, querem pedir a bênção dela. Ela é uma pessoa encantadora, você vai conhecer ainda. Maravilha. Então eu queria aproveitar no encerramento, agradecer ao pessoal da Implor e mandar um grande abraço para a dona Maria Elvira e dizer que ainda vou conhecer a senhora, que com certeza vai ser maravilhoso conhecer. Eu adoro essas pessoas que têm uma história de vida extraordinária. Está aqui, então, o encerramento do nosso Domingão do Carlão. Ô, dona Maria Elvira, muito obrigado por a senhora ter colocado no mundo aqui o meu entrevistado de hoje, o seu filho aqui, o Sérgio Bortoloso. Um beijo no coração da senhora e muito obrigado por a senhora estar assistindo esse vídeo aqui junto com a nossa audiência. Valeu!